reconciliai-vos hoje com Deus. Se eu perguntasse aos irmãos das cartas escritas por Paulo, das 13 cartas que nós encontramos no Novo Testamento, de todas elas, quais é que os irmãos mais apreciam? Ou quais delas lhes tocam mais o coração? Sem medo de errar, creio que muitos diriam ser o livro de Coríntios, ou a carta aos Coríntios. De preferência, a primeira carta. Por quê? Porque naqueles momentos quando estamos um tanto quanto sensíveis e lemos sobre aquilo que ele descreve sobre o amor, conseguimos perceber o quanto é perfeito o amor. Ou ainda quando estamos no momento da Santa Ceia, não é? Da Ceia do Senhor, e o pastor exatamente lê aquelas passagens, aqueles versículos onde descreve o momento da ceia. Mas a verdade é que, apesar de ser uma das cartas de maior preferência de muitos, quero dizer-vos que os assuntos, ou a razão pelo qual Paulo escreve estes assuntos, ou aborda estes temas sobre o amor ou sobre a ceia, é porque a congregação de Coríntios, ou a igreja de Coríntios, era uma igreja muito problemática. Era uma comunidade que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não podia estar sempre com eles. De quando em vez, enviava os seus colaboradores mais próximos para auxiliarem na correção da mesma igreja. Mas, mesmo assim, as coisas pareciam não avançar. E nas cartas que Paulo escrevia para demonstrar, para chamar a razão a esta comunidade, tinha sempre um propósito, que era voltar a trazer os irmãos à obediência e aos padrões de Deus. E logo que Paulo teve conhecimento da situação de ordem moral que se vivia nesta igreja, levou-lhes a enfrentar a situação para corrigir exatamente o comportamento errado que se vivia nos Coríntios. Paulo fez isto com bastante amor. Paulo fez isto porque estava preocupado com esta congregação, com estes irmãos. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz que esses irmãos de Coríntios, esta congregação, reagiu mal. Acharam as instruções de Paulo muito pouco práticas, não é? Por isso é que Paulo foi obrigado a escrever-lhes uma segunda carta, que tinha o propósito exatamente de corrigir a falsa interpretação que estes irmãos, que esta congregação, que esta igreja tinha feito da sua primeira carta. E esta segunda carta que Paulo escreve é aquela que nós hoje temos como a primeira carta aos Coríntios. A correspondência com a igreja de Corinto foi bem mais extensa do que as outras igrejas. O apóstolo Paulo gastou realmente muito tempo, bastante tempo com esta comunidade, com esta igreja. E num espaço de um ano mais ou menos, acredita-se que deve ter escrito pelo menos 4 cartas. E destas 4, apenas 2 chegaram entre nós. A cidade de Corinto, irmãos, foi destruída pelos romanos no ano de 146 a.C., por liderar uma manifestação contra o poderio, contra o Império Romano. E diz-se que na época
os tesouros artísticos de Corinto equivaliam às de Atenas, que naquela época, naquela altura, era o centro do mundo. E por 100 anos, durante 100 anos, esta cidade ficou em ruína. Até o ano 46 a.C., quando Júlio César reconstruiu esta cidade, deu-lhe uma outra imagem. Passou a ser a capital política da Caia. Passou a ter rapidamente um crescimento impressionante ao ponto de trazer falsas culturas. E o seu rápido crescimento, após a reconstrução, produziu muitos vícios. Entre eles a imoralidade, os vícios de luxo é que predominavam naquela cidade. Quer dizer, para eles o luxo estava no centro das atenções. O prazer estava acima de qualquer outra coisa que se podia buscar. A sensualidade, o desporto estava no topo da lista. E talvez eu faça a pergunta retórica aos irmãos. Nos nossos tempos, os irmãos conhecem alguma cidade que tenha os mesmos padrões? Conhece alguma cidade nos nossos dias que se assemelhe tanto com esta cidade de Coríntios? E é interessante que, para demonstrar este fato, os gregos em Coríntios inventaram um termo muito interessante, que era corintizar. E corintizar para eles significava exatamente viver e agir à maneira dos coríntios, nas práticas da imoralidade, fazer as coisas mais vis que o ser humano pode imaginar. Então, isto sim é que era viver como um verdadeiro Corinto. E é nesse tipo de ambiente, irmãos, que a igreja de Corinto, ou os crentes de Corinto, foram removidos. Mas apesar do evangelho ter chegado até eles, apesar de eles terem escutado a palavra de verdade, apesar de alguns deles terem ido para a igreja, continuavam a estar no mundo. Apesar de eles terem deixado o meio social onde eles estavam inseridos, na igreja que eles haviam abraçado, tinham levado consigo várias práticas sujas que eles praticavam enquanto estavam no mundo. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, que nós lemos, que nós temos em mão, identifica muito bem todos esses problemas. Havia divisões na igreja. Um grupo dizia que não, eu sou de Apolo, outro dizia que eu sou de Paulo. Posso parafrasear dizendo que uns diziam, eu sou do pastor Santos, os outros levantavam a mão, não, eu sou do pastor Joed. Nos tempos do pastor Santos as coisas eram melhores, tínhamos mais espaço. No tempo do pastor Joed as coisas começaram a mudar. Então havia aquelas duas fações. Uns lutavam contra outros. Casos concretos de imoralidade, onde diz que certo membro que tinha relações sexuais com a sua própria mãe. Litígios, desentendimentos entre os próprios irmãos. E a parte mais triste é que quando chegava o momento de cearem, o momento da Santa Ceia do Senhor, que Jesus havia deixado como uma ordenança, o que aqueles irmãos, aquela comunidade fazia exatamente, cada um da sua casa, trazer o seu banquete, do bom banquete, estenderem a mesa e começarem a comer. E aqueles que não tinham, ficavam a olhar. E não só comiam, mas também ao ponto de se embebedarem. E é exatamente esta comunidade que Paulo
tinha como objetivo final de corrigir. Não só corrigir, mas também no sentido de unir a igreja, fazê-la voltar às verdadeiras doutrinas e nas práticas eclesiásticas. Paulo queria fortalecer a igreja nas suas áreas de fraqueza e, pela inspiração do Espírito Santo, ele expõe a mais clara explicação sobre a ceia, aquela que nós lemos no capítulo 11 da 1 de Coríntios. No capítulo 15, nós encontramos a descrição mais perfeita sobre a ressurreição de Jesus. E nos capítulos 12 até o capítulo 14, é onde nós podemos encontrar exatamente a descrição sobre que importância têm os dons espirituais. Depois desta segunda carta que o apóstolo escreveu, Tito, no seu regresso, trazia boas notícias. Trazia informações que realmente deixaram o apóstolo Paulo bastante contente. E as boas novas de reconciliação da igreja, revelando o seu afeto para com aqueles irmãos. E é assim que eu peço aos irmãos para que abram suas Bíblias, na segunda carta aos Coríntios. E o irmão vai abrir a sua Bíblia, vai manter a sua Bíblia aberta, porque vamos recorrer a ela mais vezes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, diz o versículo 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. Paulo deixa de usar uma linguagem dura para com aqueles irmãos. Deixa de ter uma abordagem muito dura, no sentido de puxar-lhes as orelhas, porque, afinal de contas, até certo ponto, eles estavam a compreender o sentido, a razão dele escrever as duas primeiras cartas. E é assim que, quando ele afirma no versículo 17 que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, Paulo quer mostrar que a união com Cristo resume a nossa experiência com a redenção. Os crentes, irmãos, ou nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos justificados por Deus. Nós fomos santificados por Deus. E nós fomos glorificados por Deus, em Cristo Jesus. Nesta interpretação, para compreendermos muito bem esta afirmação de Paulo, quando diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, exatamente para compreender ainda que o significado memorável da união com o crente, o Salvador, a verdadeira conversão e a regeneração são encaradas aqui como uma espécie de uma nova criação. Se nós voltarmos um pouco no passado e acompanharmos o episódio da queda do homem que nós conhecemos muito bem, a pergunta que eu faço é esta: foi o homem, foi Adão a bater a porta a Deus, a dizer que pequei contra ti? Ou melhor, desobedeci os teus mandamentos? Não. O que nós encontramos nas Escrituras é exatamente que Deus foi ao encontro do homem. E então, para o homem tornar-se uma nova criatura, não é obra do próprio homem, mas sim é obra do próprio Deus. No versículo 18, ele continua dizendo que, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus.
Paulo quis deixar exatamente o seguinte, que cada mudança que acontece na pessoa, assim que elas entram na nova criação, bem como a própria criação que nós temos, vem de Deus. A outra palavra que mais se destaca nesta passagem é exatamente o termo, ou a palavra reconciliou. E este é um verbo que no original, no grego, está no aoristo, e dá-nos uma ideia de, ou procura dar-nos a entender que a obra de Cristo foi um fato realizado, foi um acto realizado. Nós não temos na obra de Cristo como algo que ficou pendente, com algumas coisas por ainda preencher. Não. A obra de Cristo realmente foi realizada. Foi um facto realizado. E o poder transformador que vimos nos versículos anteriores tem por fonte originária o ser de Deus. Cristo Jesus não é nenhum agente independente. Cristo torna tudo isto possível porque agiu segundo a vontade de Deus. E o interessante, irmãos, é que às vezes o homem procura inverter o papel, colocando Deus no papel de réu e sendo o homem, o juiz ou o acusador. Nós podemos ver claramente que Paulo que procura demonstrar exatamente o inverso. O homem não é o inquiridor ou quem interroga, mas antes o inquirido ou o interrogado, ou ainda por outras palavras, o réu, nesse plano remidor. Neste plano de resgatar o homem, não é o homem que que decide por si mesmo que caminhos é que eu devo seguir. Porque fazendo isto, estes caminhos levarão cada vez mais distantes de Deus. E para compreendermos melhor isto, em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 26 a 27, diz exatamente que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Não de acordo com a vontade do pastor, não de acordo com a vontade de quem quer que seja, mas segundo a vontade do Pai. Mediante este pensamento, irmão, vemos até que ponto, humilhado, desonrado, o homem decaiu. E quão grande acto foi necessário da parte de Cristo para reconciliá-lo com Deus. A outra palavra que mais me sobressai nesta passagem é exatamente reconciliação, que indica uma ideia completa de transformação, ou por outras palavras, uma transformação completa. A reconciliação nas páginas do Novo Testamento, irmãos, consiste exatamente no livramento conferido a um homem de suas dificuldades. Da ideia exatamente de um livramento que o próprio homem é do gênero. Alguém arranjou os seus problemas, alguém arranjou as suas dificuldades e não tem como se livrar dela. Então, nós temos na pessoa de Jesus a resolução destes problemas, que o próprio homem, por livre e espontânea vontade, foi exatamente desvendar. Tal homem perdeu o favor divino e as Escrituras Sagradas descrevem Deus como alguém errado. Na história do Jardim do Éden, nós temos a clara, a perfeita visão de como o homem preferiu dar costas, virar as costas a Deus para seguir os seus próprios desejos. E esta desobediência realmente trouxe ira entre Deus e o homem.
E o novo pacto descreve os homens perdidos como inimigos de Deus. E é isso que nos diz no livro de Romanos, capítulo 5, não vamos ler porque não temos tempo. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Ainda em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e Tiago 4, 4. E as condições que se estabeleceram essa inimizade precisam muito bem ser eliminadas. Há uma necessidade de criar formas no sentido de que esta inimizade que existe entre Deus e homem possa ser resolvida. E Jesus Cristo é aquele que lança exatamente esta ponte entre uma parte e outra parte. A cruz de Cristo é exatamente aquela ponte que nos pode juntar novamente com Deus. Por causa do sangue de Cristo, nós somos tornados justos, de maneira positiva, passando a partilhar a santidade de Cristo. E onde é que nós podemos partilhar esta santidade de Cristo? É exatamente onde vem a segunda palavra do versículo que nós acabamos de ler, no versículo 8 que acabamos de ler, a palavra ministério, que no grego significa exatamente diaconia, que dá-nos uma ideia de serviço oficial ou não oficial, ou ainda qualquer modalidade de ajuda ou assistência prestada, embora Paulo estivesse a referir-se ao ofício apostólico. No versículo 19, nós encontramos essas palavras, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sim, Deus estava em Cristo porque o Filho de Deus é o agente ativo da reconciliação em sua missão neste plano terrestre. Apesar do esforço, apesar da vontade de Deus voltar a reconciliar o homem consigo, o homem cada vez mais procura alienar-se de Deus. Nós cada vez mais procuramos afastar-nos de Deus. De que forma? Às vezes pela nossa indiferença. Reconhece que o seu problema é essencialmente a ordem espiritual. Deus deixou de existir praticamente nas nossas vidas. Deixa de existir praticamente às vezes nas nossas vidas. Quando procuramos ressaltar mais os valores terrenos em prejuízo dos valores celestiais. Deus deixa de ser o nosso centro porque nós achamos que o nosso trabalho, às vezes, é mais importante do que a vontade de Deus ou o próprio Deus. O outro ponto que às vezes nos faz alienar-se de Deus é exatamente o ressentimento. É triste ver que na igreja há pessoas que odeiam Deus. E odeiam Deus por quê? Porque eu estava a atravessar uma situação difícil, clamei por Deus e Deus não veio ao meu socorro. Estava no momento mais desesperante da minha vida e procurei por Deus, este Deus não apareceu. Então, se este Deus não apareceu, não lhe passo a palavra. Faz-me lembrar o meu filho, graças a Deus mudou bastante. Quando o pai lhe dissesse não, o que meu filho fazia é exatamente isto. Não falo mais contigo. E esta postura que muitos de nós às vezes temos perante Deus. Cruzamos os braços,
fazemos aquele becinho feio e dizemos que não falo mais contigo. Às vezes também o nosso próprio egoísmo aliena-nos perante Deus. Porque nós, quando somos egoístas, antes de afastarmos Deus, primeiro afastamos quem? A pessoa que está ao meu lado. Quando sou egoísta, é aquilo que o ditado popular diz, parece que só olha para o seu umbigo. E acredito eu que quem só anda assim, não consegue ver quem está à volta. E, às vezes, o peso e o senso da culpa também afetam esta relação. Guardamos tanta mágoa, guardamos tanto rancor, que não temos tempo para olhar para Deus. Por isso é que Deus concede a reconciliação em Jesus. A reconciliação torna-se uma realidade por meio dele. E esta é a mensagem central do Novo Testamento. Só assim podemos entender a segunda parte do versículo, quando diz: não imputando aos homens as suas transgressões. Não podemos confrontar, podemos confrontar exatamente o contexto que está em Romanos, capítulo 4, versículo 7 a 8, quando diz: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Irmãos, a misericórdia de Deus se prolonga até aos confins da terra. Por isso diz a palavra que Ele mesmo reconciliou consigo o mundo. Esta reconciliação parte de Deus. Ele mesmo tomou iniciativa. O versículo 20 vai mais longe quando diz que de sorte que somos embaixadores de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo sai de um nível mais, digamos, com coisas espirituais que eles podiam não bem entender, e vai buscar aqueles exemplos que eles muito bem percebiam. E é assim que ele vai buscar o termo embaixadores. E a forma verbal aqui é, no grego, que diz-se presbeumai, é aqui usada, o qual significa ser enviado. Presbeumai no grego, traduzido para português, dá-nos a entender de alguém que foi enviado, de alguém que leva uma mensagem. E é exatamente este apelo que o apóstolo Paulo deixa aqui à igreja de Coríntios. Todos nós somos chamados para este ofício, irmãos. Deus nos chama para esta tarefa de sermos embaixadores. E qual é a missão do embaixador? Em que consiste então esta missão, este ofício? Quando somos chamados de embaixadores, exatamente é para construirmos pontes. A missão do embaixador é exatamente anteceder aquele que o envia, levar a mensagem daquele que ele representa. E Paulo termina o versículo usando outro termo, que é deomai, no grego, que significa implorar. É uma palavra muito forte. Paulo termina este versículo implorando
aos irmãos, à igreja de Corinto, para que a reconciliação seja realmente o tema central daquela comunidade. A reconciliação é o alvo. A reconciliação é o alvo e da reconciliação se origina a vida eterna. Tudo começa pela reconciliação. Por isso é que Jesus no Novo Testamento dizia, nos Evangelhos dizia que quando fores ofertar algo, quando te lembrares de dar algo a Deus, e no caminho também te lembrares que tens algum problema com o irmão, o que é que faz? Ofereça? Não. Antes de ofereceres qualquer coisa, seja lá o que for, volte para trás, reconcilia-te primeiro com o teu próximo. Então, a reconciliação é o alvo. E da reconciliação se origina a vida eterna. Porque nós, quando estamos cumprindo com nós, quando seguimos estes passos, então estamos em cumprimento com os mandamentos de Deus. Como está a tua vida, meu irmão? O que é que o impede de se reconciliar hoje com Deus? Quero dizer que não importa a situação, ou não importa a gravidade daquilo que o irmão tenha feito. Deus está pronto para nos ouvir. Deus está pronto para ouvir-te. Há 20 anos atrás, tinha os meus 18 anos a caminho dos 19 anos. E tudo na minha vida corria perfeitamente. Corria lindamente. Era um jovem, na flor da idade, como se diz, estudante, e para conciliar os estudos era um atleta, e um atleta até de renome. Gostava daquilo que eu fazia. Mas também era crente. A igreja para mim, irmãos, era um passatempo. Era feliz na escola, porque ninguém sabia quem eu era aos fins de semana. Era feliz enquanto estava com os meus colegas no desporto, porque consideravam-me alguém muito importante. Mas na igreja, como passatempo, ainda que não dessem por mim, não era o mais importante. Como todo jovem, também tinha uma namorada. Só que parece uma namorada muito diferente das outras. Pelo menos das outras, comparado com os meus amigos. Podiam muito bem encontrar uma namorada na escola, podiam muito bem conseguir uma namorada no desporto, porque também tínhamos colegas, mas não, resolvi arranjar uma namorada na igreja. Sim, tudo bem. E as coisas corriam lindamente até certo dia ela chegar até mim e dizer: Blanchard, há um retiro na próxima semana e gostaria muito que fôssemos. Eu disse logo que não. Era um retiro que já tinha ouvido muito falar. Conheci muitos jovens que, como eu na altura, ao participarem em retiros como aqueles, voltavam completamente transformados. Não falavam de outra coisa senão Deus, 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 e era uma seca. Eu gostava da vida que eu levava e não quis trocar aquela vida por nada. Por mais que ela insistisse,
Arranjei todas as desculpas do mundo até não conseguir mesmo ir. E aquilo que eu mais temia aconteceu. Ela foi e também voltou muito transformada. Voltou com uma lista enorme de coisas que tinham que mudar no nosso relacionamento. Planchar, onde fui, aprendi muita coisa. E a forma como temos levado nosso relacionamento, aos olhos de Deus, não é o mais certo. De hoje em diante, relações sexuais no nosso namoro, só depois do casamento. Um balde de água fria na minha cabeça. Temos que nos apresentar aos nossos pais e oficializar o nosso relacionamento. E podia descrever muita coisa que tinha que mudar no nosso relacionamento, até no final dizer que o próximo retiro temos de ir juntos. Fiz de tudo para terminar aquela relação, não consegui. 2 meses depois, deu-se uma outra oportunidade, um outro retiro. Com alguma insistência, obrigação, chantagem, tudo mais alguma coisa, lá fui. E fui transformado. Compreendi exatamente naquele dia que eu também precisava me reconciliar com meu Deus. Compreendi naquele dia que a forma como eu vivia não me levaria a lado nenhum. Compreendi que podia alegrar o mundo, mas continuava a entristecer Deus. Compreendi que a tradição dos meus pais não me trariam a salvação. Porque a salvação é individual. E voltei daquele retiro, irmãos, transformado. Hoje sou grato àquela irmã que já está na glória por aquilo que ela fez por mim. E nesta manhã, irmãos, quando vos trago o tema da reconciliação, é exatamente para dizer-vos que o pecado não tem prazo de validade. Palavras do nosso pastor Joed. Cedo ou tarde daremos contas das nossas ações. Não sei como está a tua vida, irmão. Não sei realmente o que te impede de dar o primeiro passo para esta reconciliação. Mas também quero te garantir que talvez hoje seja o dia oportuno, o dia ideal para que isto aconteça. Seja o dia ideal para reconciliar-se também com aqueles que o irmão talvez tenha algum problema. Seja o dia ideal para poder se soltar daquilo que são cargas que o irmão não consegue deixar. Alguns meses atrás, acho que foi há 2 anos atrás, lembro-me do nosso pastor João de estar aqui à frente e ao subir essas escadas subia com um peluche. E a igreja deve ter achado muito estranho o pastor a trazer um peluche em pleno púlpito. Mas na sua aplicação dizia que é exatamente desta forma que às vezes nós tratamos o pecado das nossas vidas. Abraçamos e não largamos. Apesar daquilo que o perturba, irmão,
Mais uma vez quero dizer que Deus pode no dia de hoje resolver aquilo que mais o preocupa.